Na terça-feira, 22 de agosto, aconteceu a abertura da 25ª edição da FenaSucro e Agrocana em Sertãozinho, São Paulo. Realizada pelo 6IBR, a feira é organizada pela Reed Exhibitions Alcântara Machado. O evento é o único que reúne toda a cadeia produtiva do setor sucroenergético no mesmo local. Nesta edição, a FenaSucro e Agrocana comemora 25 anos de história e se posiciona como uma vitrine para inovação e soluções para o mercado sucroenergético, além de ser uma oportunidade única de networking e atualização profissional. A cerimônia de abertura contou com a presença de autoridades com destaque para o governador Geraldo Alckmin. Para o presidente do 6IBR, Aparecido Luiz, o momento é de retomada do setor. Sejam bem-vindos à 6ª Conferência da Tagro 6IBR FenaSucro Agrocana. Evento de abertura oficial da FenaSucro Agrocana 2017. A FenaSucro e Agrocana reúne toda a cadeia produtiva de cana e é o maior evento do mundo, exclusivamente voltado ao setor sucroenergético. Trata-se de uma realização do Centro Nacional das Indústrias do setor sucroenergético e biocombustíveis e promovida pela Reed Exhibition Alcântara Machado. A 6ª Conferência da Tagro 6IBR, FenaSucro e Agrocana conta com o patrocínio da Benri, CBCA, Datamaps, Gelkane e DEAG, além de 15 parceiros institucionais. Para dar as boas-vindas a todos, convidamos nesse momento para que faça uso da palavra o diretor da Datagro, o senhor Guilherme Nastari. Para nós da Datagro, é um prazer enorme estar realizando a 6ª edição em conjunto com o SEISE. Esse evento ele tem sido um evento importante para a agenda brasileira do setor sucroenergético. A gente, ao longo desses últimos 6 anos, construiu um fórum independente com discussões atuais e certamente esse ano é um dos anos mais importantes que a gente está vivendo, não só na história do evento, mas também no setor sucroalcooleiro. O setor sucroalcooleiro passa por um momento muito importante, inclusive é o tema do primeiro painel, o RenovaBio, que certamente é o estopim da 4ª onda de expansão desse setor. O setor sucroalcooleiro tem mais de 450 anos no Brasil. De 1500 a 1975, o Brasil produziu 60 milhões de toneladas de cana, que é a primeira onda de expansão. Com o advento do Proálcool, de 1975 a 2003, a gente starta a 2ª onda de expansão e sai de 60 milhões de toneladas de cana para alguma coisa perto de 350 milhões de toneladas de cana. Uma variação positiva de 300 milhões de toneladas em 30 anos. Em 2003, a gente lança a 3ª onda de expansão através do advento da Frota Flex, que é um movimento de energia, como foi a 2ª onda, e sai dos 350 milhões de toneladas de cana para os 650 milhões de toneladas de cana moídos atualmente. Certamente o RenovaBio pode ser e será o estopim para essa nova onda de expansão, onde o Brasil vai valorizar os combustíveis, não só etanol, mas como outros combustíveis, pela a sua pegada de carbono. Então, eu gostaria de agradecer, é uma honra estar realizando esse evento com o SEIS e com a RID, e eu queria agradecer em nome de todo o time da Datagro. Muito obrigado. Ouvimos o diretor da Datagro, Guilherme Nastari, e convidamos agora para que faça uso da palavra o presidente do 6IBR, Aparecido Luiz. O sucesso da FenaSucro e Agrocana é resultado do empenho de empresários e lideranças que acreditam na capacidade da cadeia produtiva da cana-de-açúcar, de gerar não somente empregos, mas renda em sintonia com os pilares da sustentabilidade, que são o econômico, o social e o ambiental. Só para termos uma ideia da dimensão desta feira no Brasil, este setor sucroenergético emprega diretamente quase 1 milhão de pessoas, em cerca de 1.000 cidades.
A atividade canavieira está presente em Sertãozinho, por exemplo, sendo um dos principais polos industriais do país. Aqui nós temos mão de obra qualificada, nós temos tecnologia de ponta, e é uma vocação que, essencialmente, a cadeia produtiva da cana-de-açúcar, aqui em Sertãozinho, é uma vocação tão forte que dá para nós, se unirmos todas as nossas indústrias, toda a nossa tecnologia, fabricar uma indústria de etanol, uma indústria de açúcar, uma cogeração de energia, desde a base, desde aí do sua planta, da terraplanagem, até entregar a chave na mão. Temos isto em nossa cidade. Para mim, como presidente do 6IBR, é uma honra presidir esta instituição que realiza evento de tamanha envergadura em prol do setor. Principalmente nos 25 anos de feira. Na verdade, nós temos muito mais que 25 anos de feira, porque ela começou com outro nome. Começou lá atrás, ainda com um evento aqui em Sertãozinho, presidido pelo meu amigo, o Wagner Stefanoni. Começou lá a Sucroálcool. E hoje nós temos a FenaSucro, a maior feira do mundo. A feira, além de ser o ambiente ideal para encontros de negócios, através da exposição de inovações de máquinas e equipamentos e serviços, e de todo o estreitamento e prospecção de relações comerciais, um grande network, ela também proporciona conhecimento por meio de uma extensa grade de conteúdos tecnológicos que estimula a indústria e abre mercados. Desde as 8 horas da manhã de hoje, nós já estávamos participando de eventos, são 300 horas de conteúdo voltados para tecnologia, voltados para gestão. A FenaSucro e a Agrocana também sempre foi o palco de discussões políticas para o desenvolvimento do setor, envolvendo aqui entidades representativas e governamentais, tanto das esferas municipal, estadual e federal. E por falar em federal, também cumprimento aqui o ex-ministro, o Aldo, que muito fez pelo nosso setor. E, em nome dele, cumprimento a todos os que estão lá no primeiro escalão, lá no governo federal, trabalhando muito para que o Brasil possa fazer a sua parte no RenovaBio. Até 2030 temos um compromisso assinado em Paris, que precisamos dar a nossa contribuição, diminuir aí a emissão de CO2 e diminuir também o efeito estufa. Este programa, elaborado pelo Ministério de Minas e Energias, é uma das estratégias do governo federal para atender os compromissos assumidos no Acordo de Paris. E nós estamos torcendo para que esta medida provisória seja lançada o mais rápido possível. É um empenho conjunto de todos os elos da cadeia produtiva, de todas as instituições representativas e também, principalmente, do Ministério das Minas e Energia, através do ministro Fernando Coelho, também do Ministério da Agricultura e do Meio Ambiente. A FenaSucro e a Agrocana é produto, meus amigos, da resistência, e digo mais, não só da resistência do setor, mas também da resiliência desse setor que se inventa.
é um setor genuinamente brasileiro, tem o nosso jeito de se reinventar, de se adaptar, e que é capaz de promover o desenvolvimento e o crescimento do país. E por acreditar nisso, é que nós estamos aqui. Parabéns a todos vocês que, de uma forma ou de outra, fazem desse setor o melhor do Brasil. Muito obrigado, uma boa feira. Ouvimos, portanto, o presidente do 6BR, Aparecido Luiz. Convidamos para que faça uso da palavra o senhor Fernando Fischer, presidente da Reed Exhibition, Alcântara Machado. Boa tarde a todos. A Reed entende que o nosso negócio é feito de pessoas. E eu gostaria de pedir encarecidamente a vocês que entendessem, mas eu queria quebrar o protocolo um pouquinho e, em sinal de agradecimento a toda a nossa equipe e ao que tem feito ao longo dos últimos inúmeros anos e a excepcional entrega desse evento, ceder o meu lugar ao Paulo Montaboni, que representasse a nossa equipe, para falar aqui em cima. Boa tarde a todos. Em nome do senhor Antônio Toniello, nosso presidente de honra da FenaSucro, Elizabeth Farina, nossa primeira presidente de honra na FenaSucro, agradecer a presença de todos vocês. Em um momento histórico, onde a FenaSucro completa 25 anos, me vem à cabeça várias imagens. Imagens de empreendedores, de sobreviventes, de entusiastas, e até mesmo a imagem daqueles que acham que o nosso setor tem divisões. Divisões entre agrícola, entre indústria, entre consumidor final e entre produtores e fornecedores. Fato é que um recado está sendo dado. Juntos somos bem melhores. Esse é o reflexo dessa edição histórica, em um momento tão delicado onde estamos enfrentando em nosso país. Resultado é que conseguimos reunir toda a cadeia produtiva num só lugar. Nesses últimos anos, o setor precisou passar por uns momentos de transformação, onde dirigentes industriais, fornecedores, compreenderam ser face de uma mesma moeda. Entender que o plantador de bioenergia entrega não só cana, mas também dedicação, competência em sua produção. Esse é o contexto que podemos reafirmar o nosso compromisso com o setor, assumindo o papel de protagonista na atualização tecnológica dos nossos trabalhadores. Temos as principais instituições e lideranças no setor nos apoiando e continuaremos a trabalhar juntos para entregar essa, que é a maior feira do planeta do setor canavieiro. Para que anualmente a FenaSucro e a Agrocana continue prestando o seu serviço à comunidade e atualizando, através de mais de 300 horas de conteúdo, 270 palestrantes em 6 auditórios simultâneos, o serviço de atualizar sempre o nosso setor para que ele saia cada vez mais rejuvenescido a cada feira. Mais uma vez, obrigado a todos que fizeram parte dessa edição histórica e muito boas-vindas àqueles que estão chegando agora e que vão nos ajudar a levar o nome da FenaSucro e Agrocana cada vez mais longe. Muito obrigado e bem-vindo a todos. Senhoras e senhores, convidamos para que faça uso da palavra a presidente de honra da FenaSucro e Agrocana e da Única, senhora Elizabeth Farina. Boa tarde. Cumprimento o Ricardo Salles, secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, o deputado Elson Gasparini, o nosso ex-ministro Aldo Rebelo, o senhor Aparecido Luiz, presidente do SEISE, o senhor Antônio Toniello, presidente da Copercana, o senhor Edivaldo Del Grande, presidente da UCESP, Guilherme Nastari, diretor da Datagro, senhor Paulo Montaboni, gerente da FenaSucro. Bem, estou nervosa. E eu tenho 32 anos de magistério e não sei quantas mil palestras. Mas eu senti o peso de receber o convite para ser presidente de honra, a primeira mulher
presidente de honra da FenaSucro. É muito emocionante, estou realmente emocionada. E eu estou, ao mesmo tempo, muito orgulhosa por ter sido escolhida presidente numa edição de Jubileu de Prata. Não é qualquer um, né? Então, de uma feira que tem uma expressão enorme, já foi mencionado aqui, é uma feira que reúne toda a cadeia produtiva do setor sucroenergético, que oferece soluções, inovações tecnológicas que são a base do crescimento sustentável de qualquer indústria, e que tem se tornado referência quando se fala em cana-de-açúcar. Mas ainda, esse evento tem se tornado, mais do que uma feira, um espaço dos mais qualificados para discussões sobre estratégias dessa que é uma das mais importantes cadeias produtivas do negócio brasileiro. E a Datagro, como sempre, enxergou muito bem isso e tem ajudado a organizar e dar voz a essa discussão que é da maior qualidade, né? Considero que, ao me escolher como presidente de honra, a FenaSucro presta também uma grande homenagem e um reconhecimento importante ao trabalho da Única na defesa dos interesses do nosso setor. Como é de conhecimento de todos, acho que nossa agenda sempre esteve pautada pela sustentabilidade econômica, sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social, que tem sido vocalizada junto com o Fórum Nacional Sucroenergético, que está aqui bem representado, e que é muito interessante, porque as pessoas se aglutinam. Então, eu estava olhando dali e falei assim, acho que é mais que um fórum, é um cluster, esse fórum, né? Mas onde a gente tem oportunidade de trocar ideias, né, de discutir a agenda para o setor, de diferentes ângulos, porque lá estão representadas diferentes regiões, com diferentes desafios, com particularidades, mas com uma coisa em comum: saber que há futuro brilhante para uma indústria como essa. Só pode haver um futuro brilhante, né? A menos que a gente seja completamente míope. Mesmo em momentos difíceis, como o de instabilidade política e econômica que vivemos hoje, insistimos em reforçar que a indústria de cana-de-açúcar gera quase 1 milhão de empregos, movimenta economicamente mais de 1.000 municípios brasileiros. É realmente de muita envergadura, né? Somos um setor estratégico no combate ao aquecimento global, peça indispensável no cumprimento dos compromissos que o Brasil assumiu na COP21 e ratificou em Marrakech na COP22, e agora, em novembro, temos COP23, temos que avançar naquilo que era apenas um compromisso, depois a ratificação, e agora nós temos que seguir o caminho de tornar factível e efetivo aqueles compromissos, fazendo um plano de ação, né? Temos trabalhado com muita dedicação para que as contribuições da nossa cadeia produtiva para a redução das emissões de CO2 e da poluição local também serem reconhecidas pela sociedade, valorizadas do ponto de vista econômico, de forma a retomar o interesse daqueles que querem investir no setor. Esse reconhecimento é importante para trazer novos investimentos. Dentre as alternativas que temos trabalhado, está a implementação do RenovaBio. Estou falando com você, Miguel e Ivan. Para mim, eu enxergo, olho para você e enxergo o RenovaBio, uma pessoa super dedicada, que vestiu a camisa completamente e que tem trabalhado a 4 mãos com quem quer colaborar, né? O RenovaBio é um programa do governo federal de redução de emissões de CO2, que é o principal gás do conjunto chamado de gás de efeito estufa, no setor brasileiro de transportes, por meio da maior participação dos biocombustíveis na matriz brasileira. Não é um programa para o etanol, é um programa de biocombustíveis, né? Ocorre que hoje
o etanol representa a esmagadora maioria do que se faz na área de biocombustíveis. Mas, certamente, ele abarca todos os biocombustíveis. O RenovaBio, para nós, significa expansão da produção de etanol no Brasil, aumento da capacidade produtiva, surgimento de novas usinas, reinvestimento em maquinário e equipamentos. Ou seja, regras claras e maior previsibilidade que o RenovaBio traz é muito importante para a garantia da sustentabilidade no longo prazo e para atrair, então, os recursos de investimento do que a gente precisa. Enfim, um reconhecimento de que somos um setor essencial para a sociedade brasileira, hoje e para as gerações futuras. E, mais uma vez, eu queria mencionar o Miguel Ivan, porque ele sempre fala assim, olha, é mais do que um emprego, é mais do que um projeto dentro do Ministério de Minas e Energia, é o mundo que eu quero deixar para o meu filho. E eu compartilho para as minhas filhas e para a minha neta. É grande nossa expectativa, Miguel, de darmos essa virada ainda esse ano, aliás, o mais breve possível, para que a gente reverta todo esse cenário de crise que ainda traz cicatrizes no nosso setor ao longo dos últimos 9 anos. Mais do que isso, eu digo, ficaremos frustradíssimos se esse projeto, que está sendo trabalhado desde dezembro do ano passado, não for encaminhado em termos de um instrumento legal para o Congresso Nacional. Talvez nas próximas semanas. Realmente vai ser uma frustração enorme para o setor. Bom, eu queria falar uma palavra sobre o orgulho que também eu acho que eu assumo como primeira mulher a receber a homenagem da FenaSucro. E, nesse aspecto, eu espero poder estimular, de alguma forma, a atuação da mulher em nosso setor. Segunda vez que eu fui a uma usina, então, numa segunda usina, eu tive o prazer de sentar numa colheitadeira com uma operadora, né, que me deu uma aula de GPS, que me deu uma aula de colheita de cana. Eu fiquei muito impressionada e eu perguntei para ela, falei, puxa, onde que você aprendeu tanta coisa? Né? Que ela falava assim, esse GPS, esse sistema de informações, o escritório lá sabe tudo que eu estou fazendo aqui. E eu perguntei para ela, puxa, como é que você aprendeu tudo isso? De onde é que veio? Ela falou, eu fiz um curso, né? Renovação, né, Isa? E eu era cortadora de cana. E hoje eu sou operadora dessa máquina, que custa R$1 milhão. Ou seja, é muito bom ver esse crescimento dentro do setor, o crescimento da mão de obra, a qualificação da mão de obra, e abarcando homens e mulheres. Hoje a mulher, então, está presente, desde o plantio à colheita, conduzindo aí equipamentos modernos de alto custo, mas também em funções de planejamento e funções de liderança. No último evento que eu vim, que era a Cana Substantivo Feminino, eu tive a oportunidade de escutar a história de várias mulheres em diferentes níveis da carreira, e, certamente, esse é um setor tão rico que ele oferece oportunidades muito interessantes para as mulheres se desenvolverem como uma carreira, não como só um emprego, né, mas como um trabalho de valor e uma visão de carreira. Acho muito importante que a gente tenha essa visão, e fiquei muito interessada, né, em discutir mais até esse ponto, tendo participado aí do Cana Substantivo Feminino. Sabemos que ainda existem muitos desafios para essas mulheres no mercado de trabalho, mas, realmente, eu acho que nós estamos num período de transformação. Eu, pessoalmente, fico muito feliz por isso. Assim, mais uma vez, muito obrigada por essa homenagem, que me deixa muito orgulhosa, reitera minha responsabilidade de trabalhar com muito empenho para garantir um espaço que corresponda à real importância desse setor na retomada do desenvolvimento do nosso país. Para mim, é uma missão.
E eu acho que para todos nós deve ser uma missão. E, ó, Miguel Ivan, pode dar o recado. A gente não desiste. Tá bom? Obrigada. Senhoras e senhores, convidamos para que faça uso da palavra o presidente da Copercana, senhor Antônio Eduardo Toniello. Como presidente de honra da Copercana, dou boas-vindas a todos vocês e começo meu discurso desejando a todos uma semana proveitosa e excelentes negócios aqui em nossa cidade. Aproveito para parabenizar o amigo Plínio Nastari a realização de mais uma conferência da Tagro 6BR, evento que tornou tradicional marca de abertura da 25ª edição da FenaSucro. Esse ano tenho a honra de ter ao meu lado como presidente de honra da FenaSucro a colega Elizabeth Farina, presidente da única entidade que merece todo o nosso respeito pelo excelente trabalho que faz em prol do nosso setor sucroenergético. Esse ano estamos comemorando 25 anos de FenaSucro, uma edição histórica da feira que ajudou o setor sucroenergético a se desenvolver através da apresentação de muitas soluções, alternativas sustentáveis, inovações tecnológicas para a indústria canaveira. Logo mais, a feira começará a receber visitantes, que durante essa semana trocarão experiências, informações e conteúdo de geração de negócio. Os profissionais que por aqui passarem poderão aprimorar seus conhecimentos através de capacitação técnica e atualização profissional. E com muito otimismo que expresso o meu entusiasmo de que a feira desse ano supera as expectativas nacionais iniciais de negócio, mesmo num cenário de estabilidade econômica pelo qual atravessa o nosso país. Afinal, estamos falando de um setor que na safra 2016-17 gerou um PIB de 80 bilhões, empregou diretamente 1 milhão de trabalhadores. Tenho que destacar aqui um forte esforço das unidades industriais, dos produtores rurais, da indústria de base para manter esse importante setor em movimento. Para finalizar minha mensagem de que temos que ser fortes, ter perseverança, trabalhar com afinco, dedicação e acreditar que as coisas vão melhorar. Temos que tirar lição das dificuldades e ficarmos preparados para quando a crise passar, vislumbramos um novo futuro para o Brasil, por meio da oferta de energia limpa e renovável. Aos produtores de cana industriais, afirmo que é preciso que conduza a safra com cautela, para que possamos passar mais esse ano tumultuado. Quem sabe colher resultados positivos de temporadas melhores e mais iluminadas em 2018. Torço para que o bom senso prevaleça e que o nosso país volte a crescer com geração de empregos, riqueza, distribuição de renda. Uma excelente feira a todos. Muito obrigado. Convidamos para que faça uso da palavra o presidente da OCESP e diretor da OCB, senhor Edivaldo Del Grande. Boa tarde. Vou tentar ser rápido, gente. Ronaldo. Queria cumprimentar a Elizabeth Farina, professora Elizabeth, Toninho, meu presidente da Copercana, meu secretário Arnaldo Jardim, prazer revê-lo, Ricardo Salles, nosso secretário de Meio Ambiente, que está fazendo um excelente trabalho, o Elson Gasparini, nosso deputado, nosso ministro e estadista, Aldo Rabelo, Aparecido Luiz, presidente da CEISA Brasil, Guilherme Nastari, diretor da Datagro, Fernando Fischer, da Rede Alcântara, Luiz Roberto Poggetti, diretor da Copersucar, e o nosso ministro, cumprimentar o nosso ministro Roberto Rodrigues, o nosso embaixador mundial do cooperativismo, e o cumprimentar a todos vocês. Gente, eu gostaria de dizer que, como fornecedor de cana, para mim é uma honra muito grande estar aqui participando da abertura dessa feira. Uma feira que eu, como agricultor, para mim é muito importante.
Eu, como fornecedor de cana, para mim é muito importante ver essa união de indústria, fornecedores, agricultores e políticos importantes, como o nosso secretário da Agricultura, o nosso secretário do Meio Ambiente, que tem feito um trabalho muito importante para mim como agricultor, fazendo um trabalho protegendo o meio ambiente, coisa que nós agricultores já fazemos há muito tempo, mas principalmente com muita técnica e muito pouco ideologismo. Então, eu queria dizer a vocês que as cooperativas, elas desempenham um trabalho muito importante nessa cadeia, fornecendo o produto certo, na quantidade correta e no momento correto. Então, gente, é um prazer muito grande estar participando com vocês, é uma honra estar aqui com vocês e que todos tenham uma excelente feira. Convidamos agora para que faça uso da palavra, representando a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o deputado Welson Gasparini. Saúdo a todos os integrantes desta sessão solene de abertura e gostaria de dizer que trago um abraço do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Cauê Macris, e também de todos os integrantes da Frente Parlamentar, que pertencemos, de apoio ao setor sucroenergético. Na semana passada, foi realizada uma importante reunião dessa Frente Parlamentar e tivemos a presença de inúmeros representantes do setor. Então, contem com a Assembleia Legislativa de São Paulo. Reconhecemos a importância do setor do agronegócio e, principalmente, do setor sucroalcooleiro. Contem conosco e tudo que pudermos fazer para apoiar os justos movimentos e o desenvolvimento cada vez melhor desse setor em benefício da nação brasileira, contem com a Assembleia Legislativa de São Paulo. Muito obrigado. Senhoras e senhores, para uso da palavra nesse momento, senhor Aldo Rebelo, ex-ministro de Defesa e de Ciência e Tecnologia. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu devo confessar que, dentre os fracassos que me acompanham pela vida, o mais persistente é o de não conseguir ser breve quando falo. De qualquer maneira, devo aos senhores uma reflexão sobre esse período difícil da vida do nosso país, onde se combinam uma crise econômica profunda e persistente com uma crise política que se arrasta também já há muito tempo entre nós. Devo dizer também que, em meio a essa crise, eu sou um homem cheio de otimismo em relação ao futuro do nosso país. E devo dizer que uma das razões desse otimismo reside exatamente na reflexão que faço sobre a persistência desse setor, que é mais um setor produzido pelo ciclo da cana-de-açúcar no Brasil. Alguém aqui disse que são 450 anos. Eu diria a Elizabeth Farina que o pioneirismo da mulher na cana-de-açúcar tem 450 anos, porque foi uma mulher a quem o Brasil deve uma biografia à altura dos seus feitos, Dona Ana Pimentel, que trouxe para o Brasil as primeiras mudas de cana aqui para São Paulo. Foi Dona Ana Pimentel que fez o primeiro engenho de açúcar no Brasil, antes dos pernambucanos, aqui na Baixada Santista, acho que em São Vicente. Foi Dona Ana Pimentel também que trouxe a primeira mostra de gado bovino para o Brasil. O gado vicentino que se espalhou por todo o país, também trazido por essa mulher que nem portuguesa era espanhola. E esse setor tem sido responsável no Brasil
pela mais antiga e pelo mais vitorioso esforço de inovação da história do Brasil. Esse setor não produziu apenas riqueza, esse setor produziu, ajudou a produzir no Brasil uma civilização que deu escritores, sociólogos, ensaístas. Esse setor fez do Porto de Recife o segundo porto do mundo depois de Londres, porque era a commodity mais valiosa do mundo, era o açúcar. É claro que também produziu guerras, porque os ingleses, atrás do açúcar, nos invadiram lá no Nordeste, na Bahia, em Pernambuco, no Maranhão, e por lá ficaram durante muito tempo. Esse setor ajudou a sustentar os 15 mil integrantes da família real portuguesa que chegaram ao Rio de Janeiro e queriam viver bem, morar bem, comer bem, vestir bem, sem nada produzir. E foram aumentar os impostos sobre o açúcar dos pernambucanos, que em resposta fizeram uma revolução em 1817 e uma confederação do Equador em 1824, para enfrentar essa derrama de impostos sobre esse setor, que ajudou a sustentar a família real no Brasil. Ele foi o segundo ciclo da economia brasileira depois do pau-brasil. Depois do extrativismo do pau-brasil, foi a cana-de-açúcar, que prosperou mais em Pernambuco do que aqui, em São Paulo. E esse setor foi o que guardou mais constância. Nós tivemos muitos ciclos econômicos. Nós tivemos da mineração, tivemos o do algodão, tivemos o do gado, o do café. O que permaneceu com mais vigor, se reinventando e inovando sempre, foi esse setor que deriva da cana-de-açúcar. Desde o primeiro combustível, que tentou se fazer lá em Alagoas, nos anos 40, até hoje, esse esforço no setor sucro energético que a cana-de-açúcar promove e patrocina, arrastando atrás de si não só o emprego no campo, o emprego industrial, o emprego de máquinas, de equipamentos, e assim por diante. Por isso ele deve ser celebrado e deve ser protegido, não no sentido econômico ou tributário, protegido no sentido social, do que ele representa e do que ele promete para o Brasil, em razão de tudo o que foi dito aqui. E a responsabilidade política do setor, quando eu digo política, não digo partidária, digo responsabilidade política no sentido de abrir e descortinar horizontes para o nosso país. E eu termino dizendo que sou otimista por levar em conta o conselho de um sábio ensaísta mexicano que viveu aqui nos anos 30, que dizia o seguinte: durante os momentos difíceis, olhe para o futuro, olhe para o horizonte e olhe também para trás para saber como as crises foram superadas, em que momentos. Então, um setor que resistiu à invasão holandesa, que resistiu às guerras civis que o Brasil viveu no século XIX, vai resistir também a essa crise. E acho que essa feira é a demonstração de que isso é verdadeiro. Parabéns. Convidamos para que faça uso da palavra o senhor secretário de Estado de Meio Ambiente, Ricardo Salles. Boa tarde a todos. Eu costumo não ler nada, porque, acima de tudo, eu não enxergo. A letra é muito pequena e tenho dificuldade para ler. Mas eu assinalei alguns pontos só como referência, e o primeiro deles, o mais importante, eu gostaria de pedir licença a Elizabeth para quebrar o protocolo e convidar o Arnaldo Jardim a ficar aqui no meu lugar enquanto nós fazemos aqui essa fala por o seguinte: a primeira orientação do governador, quando eu assumi a Secretaria do Meio Ambiente, foi harmonia com a agricultura. Harmonia com a agricultura. Isso porque não há setor da economia, setor da sociedade mais interessado no meio ambiente equilibrado do que a agricultura. A agricultura depende do meio ambiente.
agricultura depende do meio ambiente. O meio ambiente no estado de São Paulo vem melhorando a cada ano, há anos que vem aumentando a sua cobertura vegetal, graças ao trabalho desenvolvido pela agricultura, na recomposição das APPs, da matas ciliares, da reserva legal, enfim. Portanto, nada mais natural do que haver uma sinergia, um trabalho conjunto entre a agricultura e o meio ambiente. E, aliás, é um desserviço à sociedade essa criada eventual dicotomia ou antagonismo entre a agricultura e o meio ambiente. E, dentre as missões que o nosso governador nos deu, a mim e o Arnaldo, para colocar de pé essa parceria da agricultura com o meio ambiente, estavam diversas medidas reclamadas pelo setor agropecuário. A primeira delas, talvez na primeira semana em que eu assumi a secretaria, o governo já estava na terceira reedição do decreto que regulamentava a aquicultura no estado de São Paulo. Um decreto que regulamentava o licenciamento da aquicultura. Em 3 anos de vigência do decreto, apenas 13 produtores conseguiram se licenciar. Sinal de que a norma ou era excessivamente burocrática e complicada, enfim, ou era um setor que era nocivo ao meio ambiente a ponto de não conseguir se licenciar. É claro que a segunda hipótese não é verdade. Portanto, fizemos, Arnaldo e eu, com a ajuda de diversas autoridades, do Instituto de Pesca, das associações de produtores, chamamos os produtores, chamamos as ONGs à época para uma conversa, enfim, foi um trabalho de diversas mãos e que culminou, dali a 45 dias, com a edição de um novo decreto que racionalizava, simplificava e tornava mais eficiente o licenciamento ambiental da atividade de aquicultura. E, para fazer uma comparação simples, em 3 anos de vigência do decreto anterior, 13 licenciamentos, e no decreto novo, em 6 meses de vigência, 280 novos licenciamentos em andamento no nosso estado. Então, evidentemente, essas operações já existiam, elas estavam à margem da lei, à margem da possibilidade de regularização da sua atividade, em razão de uma irracionalidade regulatória. Daí por diante, uma série de exemplos que nós poderíamos seguir e que vão aqui trazendo uma noção exata da missão que nos foi dada pelo governador, que foi trazer racionalidade, razoabilidade, eficiência, respeito ao setor produtivo em geral, todo o setor produtivo, imobiliário, industrial e também, e sobretudo, o setor da agricultura. E foi essa mentalidade que permeou desde o início o nosso trabalho. Está aqui o Eduardo Camargo, presidente da Fundação Florestal, pessoa conhecida do setor rural, que era membro, diretor executivo da Sociedade Rural Brasileira, ex-diretor da ABAG, foi da READ, enfim, uma pessoa conhecida de todos nós e que, à frente da Fundação Florestal, tem conseguido trazer também nessa área das zonas de amortecimento das unidades de conservação, dos licenciamentos que envolvem unidades de conservação, muita responsabilidade, muita noção, muito respeito ao setor produtivo, para que não seja deixado à margem da atividade regulatória, da atividade de fiscalização na Fundação Florestal. O mesmo trabalho desempenhado pelo Coronel Sardilli, que desde logo da minha entrada assumiu logo em seguida comigo o comando da Polícia Militar Ambiental e que, em especial, em diversos setores, temos feito muito trabalho e muita coisa, mas em especial na parte de fiscalização do meio ambiente no setor rural, mudou a forma de atuar, a forma de fiscalizar, com muito respeito, muita responsabilidade com o setor produtivo, ouvindo quais são as reclamações essas trazidas por diversas entidades. Está aqui o Tirso, na FAESP, que nos ajuda muito, a Orplana nos ajuda muito, o Romão cansou de levar temas lá para nós, a Única, a Beth, junto com o Pádua e o seu casaco de couro. O Pádua foi responsável, dentre os grandes responsáveis, pela edição assinada por nós na semana passada, sexta-feira passada, da resolução que estabelece o nexo de causalidade como uma medida necessária para a atribuição de responsabilidades.
esse tema do nexo de causalidade é fundamental para dar segurança jurídica ao setor, para dar segurança jurídica a quem produz. Segurança jurídica essa que talvez seja um dos temas mais necessários, mais prementes do nosso país e que, felizmente, no nosso estado de São Paulo, onde eu e o Arnaldo estamos, junto ao governador Geraldo Alckmin, o estado de São Paulo não é, talvez, o que melhor está sobrevivendo a essa crise herdada do governo federal à toa. É graças ao trabalho do nosso governador Geraldo Alckmin que austeridade, respeito, com olho na produção, enfim, e a segurança jurídica, dentre outros motivos, que nós estamos navegando com um pouco mais de tranquilidade em comparação, eventualmente, a outros entes federativos. E nós, aqui no governo de São Paulo, temos a obrigação de seguir essa linha que nos é dada pelo doutor Geraldo. Eu queria também fazer aqui uma menção ao nosso ministro, sempre ministro Aldo Rebelo. Um dos temas que nos foi confiado foi a luta, que continua, infelizmente, continua, para fazer valer o PRA no estado de São Paulo. Fizemos inúmeras reuniões, essa decisão deletéria que suspendeu o PRA no estado de São Paulo e que, de novo, repito, a insegurança jurídica decorrente à falta de parâmetros para a regularização ambiental nos causa prejuízo a todos. Causa prejuízo ao setor produtivo, evidentemente, a todos os proprietários rurais, a quem depende de propriedades rurais para gerar riqueza, mas também a nós, governo. Também a nós que gerimos o SICAR, Arnaldo e eu, a nós lá na Secretaria do Meio Ambiente que temos obrigação de emitir licenças e validar pedidos, e diante dessa insegurança do PRA, os próprios funcionários da Secretaria, sobretudo os da CETESB, têm uma grande dificuldade em firmar documentos, assinar laudos, assinar licenças, com medo de retaliações no Poder Judiciário. Então, veja a repercussão negativa que uma falta de segurança jurídica decorrente dessa decisão que suspendeu o PRA traz a todo o setor, a todos nós. E podem contar conosco, Aldo Rebelo e eu já nos reunimos mais de uma vez para tratar desse assunto, com a ajuda do professor Evaristo Miranda. Temos aí uma ideia que tem evoluído para levar aos juízes, aos desembargadores do órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, a nossa visão, a nossa experiência e o conhecimento do que está acontecendo como forma de sensibilizá-los para tomar uma decisão definitiva que possa trazer segurança jurídica a todos os produtores e, em especial, ao nosso estado de São Paulo. Um tema importante que eu queria lembrar aqui, também pedido à época pelo Arnaldo e pela Beth, foi a regulamentação da queima da palha da cana, como medida profilática, enfim, por causa da mosca do estábulo, enfim, e outros problemas mais. Outro tema que ninguém queria pôr a mão na cumbuca. E é compreensível. Então, fizemos reuniões, tomamos medidas, ouvimos o setor, aliás, ouvimos muito o setor, quais eram efetivamente as medidas que precisavam ser tomadas, e tomamos as medidas. Tomamos, Arnaldo e eu assinamos juntos essa resolução da queima da palha, da cana, e todos os temas, eu queria dizer, todos os temas que foram levados até nós na Secretaria pelo setor, por todos os setores, isso não é um privilégio do setor sucroenergético, mas nós não temos absolutamente nenhum preconceito com o setor produtivo de área nenhuma, muito pelo contrário. Sabemos que são os senhores e as senhoras que produzem a riqueza necessária, produzem os empregos, produzem o desenvolvimento do nosso Estado. Não é governo que produz, é o setor privado. Portanto, o nosso papel é atrapalhar o mínimo possível. Então, ao ter como meta atrapalhar o mínimo possível e dar o máximo de condições a todos de produzir, de trabalhar, nós temos obrigação de ouvir o setor e obrigação de tomar decisões eficientes, céleres e que atendam efetivamente o interesse público. A questão, um outro tema que eu queria destacar aqui, que tem tudo a ver com o nosso evento de hoje, Plínio, é o protocolo agroambiental celebrado, renovado, que deu ensejo, dentre outras coisas, a norma de nexo de causalidade, mas também ao RenovaBio. Né? O RenovaBio é mais um exemplo de trabalho conjunto do setor privado com o setor público, é uma proposta que tem ganhos de eficiência muito grande, que não implica em regulação por tributação, por taxação, que é um conceito equivocado. Ele vai dar os incentivos corretos, dar os incentivos, os caminhos para a solução do problema, e essa é uma iniciativa que tem todo o nosso apoio lá da Secretaria. O Arnaldo conhece esse tema muito bem, vários dos que estão aqui já estiveram conosco para
para pedir apoio, enfim, o apoio está mais do que dado, está mais do que franqueado pela nossa secretaria, sobretudo pela CETESB, no apoio que possa dar, apoio técnico. Eu destaquei alguns pontos aqui que entendo pertinentes. Estou vendo aqui o POGET, tratamos com várias empresas e vários representantes do setor que aqui estão, sobre a decisão de diretoria que regulamentou a operação nos portos, os terminais portuários graneleiros, com direta influência para a exportação de açúcar. Uma norma que foi editada através de decisão de diretoria da CETESB, que mereceu alguns reparos do setor produtivo, reparos esses que foram ouvidos, foram recebidos e foram acolhidos. Entendo que, na medida do necessário, Pedro, para estabelecer novamente a segurança jurídica no setor e permitir que continue sendo o setor sucroenergético uma força motriz de desenvolvimento do nosso Estado tão importante. Sem radicalismos, sem dogmatismos, Edivaldo, sem nenhum tipo de demagogia ou proselitismo em cima do assunto. É técnico, é resposta rápida, como o setor precisa, pode, vamos fazer, não pode, explica por que não pode e resolvemos o problema. Tem um assunto importante que eu queria destacar aqui e fazer, não está aqui o doutor João Guilherme Ometo, mas está aqui o Carlos Dinucci, que nos recebeu na usina São Manuel, 2 exemplos dos quais nós tivemos presentes recentemente, da área de desenvolvimento, das usinas, enfim, do setor. E por que eu queria mencionar essas 2 visitas? Porque uma das maiores lutas nossa na Secretaria tem sido os lixões, os vergonhosos lixões espalhados pelo Estado de São Paulo. Claro que num Estado rico como o nosso, uma situação muito melhor do que os outros estados da Federação, infelizmente, não estão bem. São Paulo também tem o problema. São Paulo, graças a um trabalho nosso da Secretaria firme, reduzimos de 90 áreas inadequadas do Estado para 40 e poucas, agora 38, e uma das soluções necessárias é destinação adequada do lixo. E nós vimos lá no setor sucroenergético a utilização do lixo como CDR, como cogeração até um determinado percentual, um montante de 10%, no caso da São Martinho, lá em Pradópolis, para a queima e, portanto, a geração de energia. Mais um exemplo, para além de toda a lição de respeito ao meio ambiente que o setor sucroenergético em todas as suas fases, também acolhendo o resíduo, o lixo produzido nas cidades e fazendo o processamento, o coprocessamento desse material na geração de energia, mais um grande serviço prestado ao meio ambiente. Portanto, com essas palavras, eu queria reiterar o apoio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, o compromisso da nossa Secretaria com o desenvolvimento do setor e com o desenvolvimento de todo o setor produtivo. Essa visão de diminuição do peso do Estado sobre o setor privado, diminuição das burocracias, diminuição dos regramentos sem sentido, isso tem sido uma luta nossa na Secretaria, como determinação do nosso governador Geraldo Alckmin, e, portanto, agradecer a todo o setor o apoio que tem nos dado. Muito obrigado. Senhoras e senhores, o governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Tenho a liberdade de falar em nome também de vocês e dos nossos fornecedores de cana e de agradecer muito a sua boa vontade e iniciativa de assinar o manifesto em prol do RenovaBio. Após a sua assinatura na Fiesp, junto do presidente Paulo Scaff e de mais 17 outras entidades, o governador Marconi Perillo, seu grande amigo, juntamente com os governadores membros do Fórum Brasil Central, os outros 7 governadores que compõem o Fórum Brasil Central, também assinaram. Quero cumprimentar o governador Geraldo Alckmin, cumprimentar o nosso prefeito anfitrião, Zezinho Gimenez, saudar o presidente do Fórum Nacional Sucroenergético, nosso colega e amigo André Rocha, e os nossos secretários aqui presentes, o secretário da Agricultura e Abastecimento, Arnaldo Jardim, e o secretário do Meio Ambiente, Ricardo Salles. As demais autoridades e pessoas, dirigentes aqui já renomados. Com muita alegria que eu compareço a mais uma FenaSucro, no coração de uma das mais importantes regiões
de produção da matéria-prima cana-de-açúcar e dos seus derivados, especial açúcar e etanol, num momento onde nós inicialmente esperamos superar uma crise de natureza política, moral, ética, e aonde o setor produtivo, que depende sobremaneira de instituições sólidas, de estabilidade jurídica e ao mesmo tempo de previsibilidade, até porque a agricultura não é fábrica de parafuso, que você coloca a matéria-prima numa ponta, liga o botão, sai parafuso do outro lado. Existe todo um conjunto de organismos vivos, horas de plantar, hora de colher, hora de fazer os traços culturais, a hora de você prospectar mercado, e isso leva, no caso até uma cultura temporária como a cana-de-açúcar, com planejamento de no mínimo 10 anos para começar. E o setor passou por várias crises, foi muito bem dito aqui pelos que me antecederam, a Beth, o Plínio, o Miguel Ivan, o Zé Mauro, especialistas, o André, e o RenovaBio passa a ser não uma panaceia, né? Mas uma luz no fim do túnel, no momento onde o país atravessou mais de uma década convivendo com atitudes populistas, fisiológicas, de curtíssimo prazo, apenas de visão eleitoral, e não se pensou no Brasil. E quando se pensa no Brasil, são em momentos como esse aqui. Boa tarde a todos. Uma grande honra receber aqui hoje o nosso governador, que vem prestigiar esse setor tão importante que é o setor sucroenergético. Esse governador, nosso amigo aqui de Sertãozinho, governador Geraldo Alckmin, que vem dando mostras dessa vida pública que ele tem, de ser um grande gestor, né? Um homem com retidão, um homem com decisão, não mediático, mas faz as coisas acontecerem. E São Paulo é um exemplo disso, governador. Enquanto a gente vê tantos estados num caos, né? Aqui vizinhos de São Paulo, que é o maior estado do Brasil, está aí em dia com as suas contas financeiramente, investindo, fazendo suas PPPs, quer dizer, uma visão nova do Brasil. Então, para mim é uma honra muito grande estar recebendo o senhor aqui em Sertãozinho. E quem sabe, no dia de amanhã, nós precisamos do senhor lá para governar esse país, que tem, com certeza será um novo país. Muito obrigado. Tem uma coisa que muito caipira fala, eu não sei do que é, doutor, mas acho que vai dar certo. Então, acho que nós, que até hoje nunca tivemos um marco regulatório, eu acho que pelo menos está aí colocado um caminho que não é milagroso, uma coisa importante, né? Um caminho que vê previsibilidade, um caminho que vê eficiência. Então, não dá mais para a gente ver que nós temos que ir lá em Brasília buscar, tem que garantir preço, garantir produção. Eu acho que o RenovaBio mostra um caminho diferente, consistente, e eu, como acredito muito nesse setor, por tudo que você já ouviu falar, eu tenho certeza que esse agora é um caminho que nós temos que galgar. Então, eu agradeço aí a todos. A importância desse setor para os municípios, eu não posso... Vou citar um caso desse Sertãozinho, né? Sertãozinho é uma cidade muito pequena, há 40 anos. Quando começou o Proálcool, foi uma revolução em Sertãozinho. E hoje, a cidade, que já foi a 4ª cidade no país em qualidade de vida, pelo índice Firjan, a 4ª cidade que mede renda, emprego, educação e saúde, nós passamos para mais do 110º lugar hoje. Então, nós perdemos muito com essa crise que chegou. Mas o exemplo que está sendo dado aqui hoje, por esses empresários, esses produtores, não parece que é o Brasil. Acreditar numa feira dessa, investir nisso, dar alternativas, é isso que o Brasil precisa. Então, parabéns a todos vocês, muito sucesso e muito obrigado, governador, por sua presença. Nós ouvimos as palavras do senhor prefeito municipal de Sertãozinho, Zezinho Gimenez. Uma alegria muito grande estar entre amigos, amigos que têm o mesmo ideal, amigos que têm o mesmo compromisso. E uma alegria estar aqui liderando a todos nós, comandando São Paulo, e eu não tenho dúvidas, brevemente comandando o Brasil, um amigo do setor. Alguém que tem na sua vida atitudes, comportamentos que deixaram muito caracterizado, que não é uma declaração, mas é sistematicamente adotar posições em defesa do setor.
me ajudem a saudar o nosso grande comandante de São Paulo, futuramente do Brasil, o doutor Geraldo Alckmin. Muito boa tarde a todas e a todos. Cumprimentar o prefeito anfitrião, prefeito de Sertãozinho, Zezinho Jimenez, vice-prefeito Walter, vereadora Maria Perassi, presidente da Câmara, ministro Roberto Rodrigues, secretários de Estado da Agricultura e Abastecimento, deputado federal Arnaldo Jardim, uma saudação a Cláudia Toniello, um abraço da Lu. Cumprimentar o Ricardo Salles, nosso secretário do Meio Ambiente, deputados o Itamar Borges, presidente da Comissão de Atividades Econômicas da Assembleia, o Marco Vignoli, o Ubiali, o André Rocha, que preside o Fórum Nacional Sucroenergético, prefeito de Ribeirão Preto, engenheiro agrônomo, Antônio Duarte Nogueira, Aparecido Luiz, presidente do SEISE, Fernando Fischer, da Reed Exhibitions, Plínio Astari, Conselho Nacional de Política Energética, Elizabeth Farina, presidente da UNIC e presidente de honra desta feira, Toninho Toniello, presidente da FenaSucro, da Agrocana, presidente da Coopercana, que também homenageado, Mônica Bergamaschi, presidente executiva do Ibiza. Eu comecei cedinho lá em Rio Preto, passei por Marapoama, Ariranha, Vista Alegre do Alto, Taiaçu, e agora chegamos aqui. E quero dar um testemunho para vocês, viajando aí desde cedo, assinando convênios, inaugurando obras e ouvindo e vendo, né, enxergando, sentindo os problemas. É impressionante. O setor sucroenergético, a cana-de-açúcar, a indústria, a agregação de valor, ela eleva o padrão de vida da cidade. Esse é um fato. Você verifica todas essas cidades, o impacto que a usina, que a indústria, ela tem na comunidade, no emprego, no tipo de emprego e no avanço da qualidade de vida da população. E São Paulo é a capital do setor sucroenergético. E a gente fica muito feliz de vir aqui no momento melhor, né? Depois de anos difíceis, a retomada. E uma retomada que precisa ser consistente, precisa ter previsibilidade, precisa ter estabilidade, precisa ter segurança para poder ter investimentos e poder avançar ainda mais. São Paulo, nós procuramos fazer a nossa parte, começando com a questão tributária. Nós temos o menor imposto do Brasil para o etanol e não é para o produtor, é para o consumidor, é na ponta, é em benefício do consumidor e dando uma ótima competitividade a um combustível limpo, a uma energia renovável, como é o etanol. Também tiramos o tributo para o lastro do alcoduto, e a dutovia, né, é um modal importantíssimo de transporte do etanol. Também tiramos o ICMS para retrofit na indústria, nas usinas, poderem trocar equipamentos, se modernizarem, terem tecnologia mais avançada. Quero destacar aqui a pesquisa. Às vezes, os citadinos, né, olhando de longe, acham que jogou a semente e está resolvido, né? Mas é impressionante o que há de inovação e tecnologia. Desde eu fui a Olambra, e aí me falaram, olha, aqui produz flor, produz hortaliças e produz semente. 1 quilo de semente de tomate, 1 quilo de semente de tomate, 100 mil euros. É guardado no cofre. Olha o que tem de tecnologia, de pesquisa, de ciência e de agregação de valor.
Então, por isso, uma luta, e quero destacar aqui o Arnaldo Jardim, que tivemos uma boa luta, no sentido de que a FAPESP, onde a gente coloca quase R$1 bilhão todo ano, reservasse uma parte para a pesquisa aplicada e para os nossos institutos de pesquisa, e fizesse editais voltados para a pesquisa aplicada, e conseguimos. A agricultura foi campeã na apresentação de projetos para receber os recursos da FAPESP, recursos vultosos esse ano, que vão impulsionar os nossos institutos. E aqui quero destacar o Agronômico de Campinas e o Polo aqui de Cana, aqui da região. Pois queria trazer uma palavra também sobre infraestrutura, que no país continental, como é o Brasil, sempre envolve custos e competitividade. Estamos fazendo uma grande obra com o governo federal na hidrovia Tietê-Paraná, para garantir a navegabilidade da hidrovia, mesmo em período seco, em ano hidrológico pior. Então, fazendo o derrocamento ali do Pedral de Nova Havaiandava, uma obra de mais de 200 milhões, e que vai garantir a hidrovia integrada ao modal ferroviário, lá em Pederneiras, e chegando até o Porto de Santos. E estamos também trabalhando, nós estamos terminando o Rodoanel, o ano que vem será entregue o Rodoanel, e trabalhando com o governo federal já para iniciar o Ferroanel. Já foi desapropriado, deixado a terraplenagem, está tudo pronto para o governo federal decidir se quem vai fazer é o concessionário, se é um novo, se é o que já existe, enfim, mas isso pode dar uma economia de 1,3 bilhão de reais, se não tivesse sido preparado tudo isso, já prevendo o Ferroanel do lado do Rodoanel, ligando Perus até Manuel Feio, em Itacoaxetuba, que vai virar Manuel Bonito depois da obra, a estação, e tirando o trem do centro da cidade. Um dia desse eu apanhei a beça aí na televisão, e porque descarrilharam lá os trens, e é o mesmo trilho, é da linha 7 da CPTM. Aí pau no governador, o pessoal está sem trem, todo mundo lá pegando ônibus e tal, aí fui ver, não era o nosso trem, era o trem de carga. Então nós precisamos realmente separar, porque são modais bem distintos. E queria destacar a questão do emprego. Esse é o desafio do nosso tempo. Esse é o desafio do mundo. Emprego, emprego, emprego. Desse eu fui num evento da Febraban, pessoal entusiasmadíssimo, banco digital. Então, tudo tecnológico, tem 20 mil, vai ter 5 mil trabalhadores, o outro tem 30 mil, vai ter 6 mil. Eu falei, olha, a tecnologia moderna possibilita você produzir mais com menos emprego. Mas a economia moderna ainda não inventou consumo sem salário. Nós precisamos ter o foco na questão do desenvolvimento e do emprego. Essa é a verdadeira modernidade. Você ter um foco nos ganhos de eficiência e competitividade e ter também um olhar para aquilo que gera renda e gera postos de trabalho. Fortalecida a questão do Renova Bio, para a gente poder ter uma ampliação no país de etanol, de biocombustíveis, de bioquerosene, de bioeletricidade, enfim, fortalecer energia limpa, energia renovável e, ao mesmo tempo, altamente geradora de emprego aqui no Brasil e evitando até importação de combustível fóssil, como a gente viu ultimamente. E além da cana, eu vim comendo uma paçoca de lá para cá, e eu gosto, tudo que eu vejo a caixinha ali, o produto, de ver a origem, né? E metade da paçoca era Ribeirão Preto, a outra metade era Sertãozinho, né? Ou seja, onde tem gramínea, tem oleaginosa, não é isso?
o senhor agrônomo aí. Então, ainda tem aqui o amendoim, né, para você poder fixar o nitrogênio no solo. Enfim, uma agenda extremamente positiva. Contem conosco. Um olho na sustentabilidade, né, na preservação dos recursos naturais. Quero agradecer aqui o Ricardo Salles por toda a sua boa luta na questão do meio ambiente, mas não travando o desenvolvimento, e o outro no emprego e renda, agregação de valor. Diz que a obra-prima do Estado é a felicidade das pessoas. E a gente é feliz realizando a vocação de servir. E, de outro lado, tirar o governo das costas do empresário e do trabalhador. O governo não pode ter uma dívida infinita e é preciso ajudarmos todos juntos, porque é uma mudança de mentalidade. Olha, tem que segurar isso. E precisamos conscientizar a sociedade disso. E, de outro lado, retomada do desenvolvimento. Não tem ajuste fiscal que funcione se o país não cresce. Então, tem que crescer para poder ter emprego, consumo, exportar mais e a gente poder avançar. A reforma trabalhista foi uma grande conquista e nós vamos ajudar nas demais reformas. Bom trabalho, boa feira a todos.